Nós vamos conversar hoje sobre o tema mediunidade, ferramenta de trabalho. E temos aqui a presença de Diomar Formenton, que ele é o presidente do Grupo Espírita Chico Xavier, e também o Wilson Lemes, trabalhador da Sociedade Espírita Fé e Esperança, e a nossa companheira que faz toda a assessoria de gravação do programa para depois ir para o YouTube, a nossa irmã Irene. E então, boa tarde a todos, que cada um possa se sentir à vontade, e vamos conversar então sobre esse tema que é de extrema necessidade de termos uma compreensão a respeito da mediunidade, que muitas vezes ela é distorcida em relação a esse processo, mas quando nós falamos assim, mediunidade, ferramenta de trabalho, nós também temos que ter o cuidado de não traduzirmos que essa ferramenta de trabalho seja para que nós ganhemos a vida. E aí a gente observa, logicamente, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá a grande alerta. E eu gostaria, antes de passar a palavra para o Diomar, depois ele vai fazer um conceito inicial a respeito da mediunidade, esse ponto, já que nós vamos falar como ferramenta de trabalho. E no Evangelho vai nos dizer o seguinte, no capítulo 26, eu vou trazer na íntegra essa passagem de Diomar e Wilson, exatamente para que a gente não tenha uma má interpretação em termos de mediunidade e ferramenta de trabalho. Né? Diz assim: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, trazendo apenas isso, Wilson e Diomar, né, e os queridos ouvintes, para que a gente interprete agora como a mediunidade no seu verdadeiro sentido. Então, boa tarde, Diomar. Boa tarde, Paulo, Wilson, Helene. É uma alegria estarmos mais uma vez neste programa, que leva a mensagem, né, da doutrina espírita, que leva a luz da doutrina, esclarecimentos que nos baseiam para a nossa existência, principalmente em temas tão importantes, e um destes que é a mediunidade. Então, a gente agradece já a oportunidade e iniciamos então nosso pensamento, o que nós compreendemos diante da doutrina e o que a mediunidade nos traz de benefícios, inclusive, para a nossa humanidade. A mediunidade, que é o diálogo que temos entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo físico, é esse contato que nós temos e que não é necessariamente, ou não é do espiritismo, né? Temos mediunidade que Kardec trouxe para nós, mas esta comunicação existe em toda a história da humanidade. Nós temos muitos relatos na própria Bíblia, né, se nós observarmos, são dados mediúnicos, né, são revelações, são orientações mediúnicas que nós temos. E então, em cima disso, cada vez mais é importante. E o que tu falaste, Paulo, em termos de mediunidade gratuita, ela é fundamental para que nós tenhamos, então, um discernimento melhor, né, do que significa mediunidade para o Espiritismo.
Nós não estamos aqui analisando, julgando outras crenças e outras atitudes. Inclusive hoje pela manhã, dando uma olhadinha, né, o YouTube nos proporciona isso, o Divaldo falando sobre mediunidade, foi questionado se podemos cobrar a mediunidade. Ele disse que sim, né, mas não é espiritismo, então, né? Cada um, nós somos livres, né? Até a resposta inicial me chamou a atenção. Sim, né, nós temos o livre-arbítrio, nós fizemos, né, temos a liberdade de nos expressar e de utilizar nossos dons como quisermos. Mas aí vem então aquilo que tu leste no nosso Evangelho. Mediunidade, ela é um trabalho, né, que vem trazer para nós as orientações espirituais. Nós temos livros psicografados, muitos, né, e aí citamos alguns, né, o próprio Chico Xavier, o Divaldo. Quando Allan Kardec codificou a nossa doutrina, teve um grupo de médiuns que fez esse trabalho, né, onde ele questionava a espiritualidade superior, e foi através da mediunidade, tanto é que é a doutrina dos espíritos. Então, já me baseando nas respostas, na sequência que Divaldo disse, nós temos na mediunidade um compromisso de trazer então isso gratuitamente. Nós temos médiuns espíritas que têm a sua profissão, o seu trabalho profissional, que trabalha como qualquer outra pessoa. E o trabalho mediúnico, então, e quando falamos, e quem sabe o mais conhecido, que são as psicografias, e podemos falar depois de outros tipos de médiuns, né, mas aquele que está psicografando, ele traz para nós, então, e os destinos desses recursos são sociais. Sabemos do trabalho que tem na Bahia, o Divaldo, e ali, então, todos os recursos, né, são destinados, né, a trabalhar e educar e proporcionar oportunidade a crianças, jovens e adolescentes. Bom, então, em primeiro lugar, uma ótima tarde a toda a equipe, ao Paulo, ao Gilmar, a Irene, e uma excelente tarde aos amigos radio-ouvintes, e uma ótima vida àqueles que mais tarde vêm assistir a este programa gravado agora nesse momento pelo YouTube. O Paulo fez uma abordagem aqui de São Mateus, capítulo 10, versículo 8, que nos recomenda dar gratuitamente o que gratuitamente havemos recebido. E trazia um paralelo para a questão da mediunidade. Aqui se referia Jesus. Gratuitamente haveis recebido o quê? O dom da cura. Mas como é que se processava e como é que se processa o dom da cura? Estudando a mediunidade, o Gilmar aqui falou a respeito do que seja a mediunidade, nós podemos acrescentar algumas coisas. Por exemplo, médium é aquele que está no meio, vem da palavra latina que significa intermediário. Meio o quê? Está no meio entre os desencarnados e os encarnados. É aquele que serve de um veículo de comunicação, porque ele tem as faculdades que lhe dispõem recursos para estar no meio, recebendo de um lado uma mensagem e passando ao outro. E isso sempre aconteceu na humanidade. Os primeiros registros nós temos lá com os fenômenos acontecidos com Moisés, quando ele recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Talvez seja o primeiro registro de uma espécie de psicografia, embora os registros dizem que foi feita através do fogo em uma pedra. Mas era um fenômeno mediúnico. E como Moisés tinha um conhecimento limitado, ela atribuiu esse contato como se fosse diretamente com Deus. Mas nós sabemos que Deus, nós não entendemos ainda o que seja realmente Deus. Porque nós não temos um padrão vibratório suficiente para estarmos diretamente em contato com Ele. Nós precisaríamos de um padrão vibratório semelhante ao de Jesus, o que demanda um tempo muito prolongado de progresso. Mas então esse é o primeiro registro dos acontecimentos em que dizem respeito à mediunidade. Mas a mediunidade sempre esteve presente, a Bíblia relata os fenômenos acontecidos com os profetas, mais tarde com os apóstolos também.
E Jesus vem nos trazer o alerta de que nós não devemos cobrar pelo uso desse dom. Quem mais entendeu a mensagem de Jesus, embora não tenha convivido com ele, aprendeu lendo os pergaminhos depois, foi Paulo, o apóstolo, que fez da sua vida um exemplo a ser seguido. Ele não cobrava pelo que fazia, ele exercia a sua profissão de tecelão, construindo tendas e as vendendo. E claro, recebendo auxílio através da hospedagem no lugar onde andava, mas nunca cobrando pelo dom da cura ou da pregação, o exercício da mediunidade. Eu falava na cura. Como é que se processa a cura? A cura pode ser realizada através de um processo de magnetização usando os fluidos ou as energias do próprio curador, que seria o magnetizador puramente. Mas no processo mediúnico é um processo misto. Usa-se o fluido energético da pessoa, ou seja, o fluido vital, administrado pelos espíritos que o elaboram para se tornar apropriado ao processo que será realizado, ou seja, a cura daquele necessitado. Então, nesse processo, há uma mistura, uma intervenção dos espíritos. E quando isso acontece, nós não temos o direito de cobrar. Mas então, todo o processo de cura é mediúnico, mesmo aqueles que acreditam usar os próprios recursos, que é o magnetismo físico, quando bem intencionados, são assistidos pelos espíritos superiores. Mas se o seu objetivo não é agir como médium, então ele tem o direito de cobrar. Mas não dentro de uma organização que se diz religiosa ou filosófica, científica, que é o caso da espírita, que adota doutrinas e que utiliza-se da mediunidade tal qual a compreendemos. E isso Jesus nos alerta: dar gratuitamente e gratuitamente recebestes. Então a mediunidade é recebida. Vamos estudar um pouquinho a respeito da mediunidade. Existe a mediunidade de prova e existe a mediunidade natural. A mediunidade de prova é aquela concedida aos espíritos endividados que somos nós. Com raríssimas exceções, todos encarnados na Terra somos espíritos comprometidos com a própria consciência. Então recebemos o dom da mediunidade, esse de estar como intermediários entre os dois mundos, recebendo diretamente do plano espiritual superior instruções para que a humanidade se conduza da melhor forma possível diante dos desafios da vida que nós frequentemente encaramos como obstáculos, mas que são processos educativos, que nos estimulam a avançar sempre e a superá-los. Então, recebendo diretamente, nós não podemos dizer que ignoramos, porque nós somos os intermediários, somos os primeiros a receber as instruções. E a partir desse momento somos responsabilizados diante da própria consciência do que viermos a fazer dali em diante deste uso. Esta é a mediunidade de prova, porque vem para que nós sejamos provados. Nós não podemos mais alegar ignorância dos fatos, porque somos os divulgadores da boa nova. E a mediunidade natural é aquela que advém com a mudança vibracional do espírito pelo seu progresso alcançado no campo moral. A pessoa passa a fazer o bem e aquilo introjeta-se no seu modo de ser. E ela faz porque faz parte da sua intimidade, da sua psique. Ela se compraz no ato. Ela não faz mais para agradar a Deus, a Jesus, ou porque a sua doutrina religiosa assim recomenda. É natural. Então ela muda o seu padrão vibratório, ela passa a estar mais em contato com os espíritos superiores, abre um canal de comunicação direto. E aí começa a aflorar a mediunidade natural, que não é muito comum. Ela pertence mais aos espíritos que avançaram mais nesse campo. E todos nós temos condições de adquiri-la e a adquiriremos um dia, porque todos estamos fadados ao progresso. Claro que isso vai depender do esforço de cada um. Mas tanto uma quanto a outra, a recomendação de Cristo é não cobrar, porque é um dom que vem de Deus. Então, se nós precisamos de meios para sobrevivermos, não vamos dedicar 100% do nosso tempo às práticas religiosas ou doutrinárias, filosóficas, como queiramos defendê-las, mas o tempo suficiente que não vai onerar de uma forma exagerada a nossa vida, reservando um tempo necessário para adquirir os recursos através do exercício das profissões que o mundo nos disponibiliza e, através dela, adquirirmos os meios para vivermos adequadamente no mundo em que nos encontramos.
Então nós não devemos jamais cobrar por estas ações. Devemos ser ponderados, não devemos nos sacrificar, porque tem pessoas que ou se voltam demais para as questões materiais ou demais para as espirituais e esquecem do equilíbrio. O equilíbrio é o caminho do meio, como nos recomendava Buda, né? O Siddhartha Gautama. Nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. O equilíbrio. A direita que eu digo, depende de quem entende que a direita seria materialismo ou espiritualismo e a esquerda seria o contrário. Então nós temos que estar equilibrados e sabermos levar a vida de uma forma a entender que nós somos seres integrais. Nós não somos só matéria, nem somos só espíritos. Nós devemos cuidar do corpo e do espírito e darmos o devido valor a cada um deles. Então é nesse sentido que Jesus nos recomenda dar de graça o que de graça recebemos. Nós queremos ainda resgatar, como o Wilson falou da questão da mediunidade e cura. O Espiritismo busca a cura da alma, né? Nós não temos necessariamente dentro de uma casa espírita, né, questão de busca de cura. Nós temos sim uma alternativa dentro das casas espíritas, que tem o próprio passe, que é um momento, né, de transmissão de vibrações, uma administração das águas, a própria palestra. Assim a gente orienta inclusive a todos aqueles que sentem, né, Wilson, Paulo, né, então os ouvintes, aqueles que sentem e que percebem, que têm percepções e que eles chegam à própria conclusão que é além, né, do que eles podiam perceber ou compreender. Então nós orientamos que aquelas pessoas busquem uma casa espírita, se orientem, né, e em algum momento nós chamávamos aí de educar a mediunidade, mas hoje buscamos de qualificar, de implementar, de buscar o aprimoramento, né, dessa mediunidade. Mas para isso as casas espíritas, elas têm orientações importantes, né, não é aquela busca de fenômenos, né, nós temos sim um estudo, nós temos as palestras públicas, né, que são importantes, e as orientações, né, a frequência da pessoa em uma casa religiosa, neste caso numa casa espírita, para que aos poucos então ela vai compreendendo, ela vai mudando inclusive o conteúdo mental, vibracional que ela possui, e em cima disso então ela vai conseguindo também, além do equilíbrio, uma compreensão maior. E depois perceber então e ver se realmente ela poderá ir numa mediúnica. Estamos falando isso porque recebemos muitas pessoas com essas manifestações, e achando, quem sabe, que vai logo, tem a mediúnica seria a alternativa. Nem sempre, né? Todos os trabalhos nossos, nós somos nas casas, eles têm a mediunidade, nós somos inspirados inclusive para fazer uma palestra, né? Nós somos inspirados, somos instrumentos naquele momento do passe, né? Nós somos passistas, e que deveremos ter sim aquela comunhão com a espiritualidade maior, para que então aquelas pessoas que buscam esse auxílio recebam, né, aquilo conforme também o seu merecimento. E a mediunidade, ela tem prerrogativas importantes, ela traz para nós um conhecimento, né, que até pouco tempo, e como foi falado no tempo de Jesus, né, das curas, se considerava sobrenatural, e certamente é porque não era compreendido. Hoje nós sabemos, né, que são todos eventos e fatos naturais. Jesus, na sua luz, no seu poder de evolução espiritual, ele curava, né, ele expulsava, entre aspas, demônios, quantos relatos na Bíblia. Isso então fez com que nós tínhamos e buscávamos nas casas espíritas, quem sabe, alguns fenômenos, algumas coisas que iriam acontecer nas casas. Não, com toda a tranquilidade, busquemos então o esclarecimento. Nós temos inclusive importantes alternativas na casa espírita, de literaturas. O livro dos médiuns, né, é a base de tudo, né, o livro dos
médios, é a base da nossa doutrina em termos de mediunidade. Ali nós vamos buscar, vamos compreender melhor, né, nos grupos de estudos. Evidentemente que quando nós adentramos a uma casa espírita, e sempre nos baseando, né, nas orientações recentes, o livro dos Espíritos é o primeiro que nós deveremos sim buscar, porque ali nós vamos compreender a doutrina como um todo, que ela nos prepara e nos esclarece, ilumina nossos horizontes, né, para termos respostas que até então, quem sabe, não tínhamos. E ela faz com que nos fortalecemos interiormente. Então, ela dá uma base, e aí depois disso busquemos, ser necessário, e ser a pessoa depois, através do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, buscar então o livro dos médicos e quem sabe participar de uma sessão mediúnica. Esses dons que foi citado aqui já várias vezes, mediunidade como um dom de cada pessoa, Allan Kardec, logicamente, que nos traz que todas somos médiuns e dentro de certo grau. Mas, logicamente, que ele também esclarece que se caracteriza a mediunidade conforme sendo ostensiva. Mas a predisposição dessa mediunidade, e quando a gente começa a estudar e a conhecer esse campo, e que muitas vezes as pessoas que buscam se esclarecer, ela sempre vem com uma grande necessidade e também pela falta de conhecimento, elas imaginam que esse dom se pode ser tirado. Né? Então eu gostaria que tanto o Wilson quanto o Diomar nos esclarecem em relação, porque as pessoas às vezes chegam na casa espírita que tem essas manifestações, que vê pessoas familiares que já desencarnaram, amigos que já desencarnaram, ou eles sentem essa presença próxima e elas ficam, de certa forma, em desequilíbrio ou chegam, às vezes, com umas certas perturbações e elas querem que seja retirado isso, tirado dela. Como, então, vamos orientar as pessoas em relação à mediunidade, se ela é um dom, mas ela também é uma predisposição orgânica? Qual é o meio de nós visualizar de forma que as pessoas possam entender que essa manifestação ou esse dom é uma dádiva e uma ferramenta para o trabalho no bem? Bom, inicialmente nós deveremos sempre buscar o esclarecimento que nós somos espíritos reencarnados e que nós temos, o que nós somos hoje, o que nós estamos sentindo, são compromissos assumidos já na espiritualidade. Muitas vezes são missões, são resgates, né, são provas, são expiações. Então nós somos espíritos que já nos programamos, né, já temos existências anteriores e temos no nosso arquivo, no nosso perispírito, já trazemos essa predisposição em que é orgânica, né? Inclusive independe da nossa moral, né? A sua utilização é que vai fazer as diferenças. Então, como ela é orgânica, né, qualquer um, inclusive não religioso, ele pode ser médium, né? Então, eu acho que é importante nós esclarecermos isso, que médium não é só espírita e médium não é só para as pessoas que se classificam do bem. Não, nós podemos utilizar a mediunidade equivocadamente, né, e trazer grandes consequências, inclusive negativas, e nos comprometendo ainda mais como espíritos. Mas do que tu falaste, Paulo, que a busca das pessoas, né, muitas vezes esse desequilíbrio é para levar mesmo numa casa espírita, né, quantos trabalhadores hoje que nós temos, que foi através da mediunidade, né, foi através da mediunidade que buscou então a doutrina espírita. Isso é importante, isso é um fato. Temos também, e isso não é no geral, pessoas que depois equilibrou e que não participou de mediúnica. Isso é interessante nós deixarmos isso claro, que nem todas as pessoas que têm isso vai trabalhar depois de uma mediúnica, né? Mas sim buscar o seu equilíbrio e provavelmente ela vai aprimorar, né? Hoje de manhã, de novo vou me reportar ao Divaldo, ele falou, né, que assim, estamos aprimorando
a questão nossa da mediúnica. Ele falou esta palavra, né, aprimorar. E ali, dentro da casa espírita, ela é aprimorada, se assim a pessoa quiser. Então, ela não vai tirar, né, porque isso, para começar, como tu falaste, é orgânico. Então, não tem como, ela vai só buscar o equilíbrio, vai compreender, vai definir através do seu livre-arbítrio o que ela vai querer para a sua vida, porque o objetivo do Espiritismo não é necessariamente nos tornarmos espíritas, mas nos tornarmos pessoas melhores, né? Nos tornarmos cristãos mesmo, independente das nossas escolhas. Então, não necessariamente ela vai desenvolver a mediunidade, mas ela terá sim este dom, porque é um dom que ela assumiu, inclusive como um compromisso. Não é um privilégio e para outros também não é um castigo, mas sim algo que trouxe, né, e que era importante. Inclusive, o Divaldo deu um percentual aí de familiares que são médios, os filhos, né, tem uma probabilidade também, como ela é orgânica, tem uma probabilidade também dos filhos desenvolver a mediunidade. Essa questão abordada é muito interessante, porque quando a mediunidade aflora, as pessoas não preparadas podem assustar-se, e alguns até querem se ver, entre aspas, livre, se fosse possível, libertar-se da mediunidade. O que pode acontecer é a perda e suspensão da mediunidade. Eu recomendo a essas pessoas que leiam, que estudem, de preferência adentrem a um grupo de estudos, que estejam estudando, se possível especificamente, o livro dos médiuns, que é o Vademecum da mediunidade. Então ali tem todas as respostas basadas em orientações espirituais que respondem esses questionamentos. Como bem disse o Diomar, a mediunidade independe do grau de moralidade das pessoas. Por isso eu disse que a maioria das mediunidades são de provas. E as pessoas que estão em prova somos nós, aqueles comprometidos com a própria consciência e que ainda não estamos, e é muito raro, a não ser os missionários aqui na Terra, livres das viciações, livres das inclinações inferiores. Então elas vêm como prova para nós. E nesse caso, geralmente ela é um tanto quanto conturbada quando aparece, quando se manifesta para aqueles que não estão preparados. E é interessante nós distinguirmos mediunidade de um processo obsessivo. Porque quem não estuda pode entender que todo fenômeno de obsessão é mediúnico. Ah, mas ele não está. Mediúnico é aquele que está no meio para receber orientação e passar aos outros. Aquele que está só recebendo uma influenciação negativa, ele pode estar simplesmente num processo obsessivo. Então é interessante saber o que é obsessão. É a ascendência de um espírito mau sobre aquele que ele pretende prejudicar, por vingança ou por várias razões. Então isso seria uma obsessão, que é preciso ser tratada. Se a pessoa tem mediunidade, é outra coisa, ela não vai terminar, afastou o obsessor, ele está livre do fenômeno. Não, se ele tem mediunidade, ele vai continuar como um canal. Eu me lembro quando eu entrei no primeiro grupo de estudo da mediunidade em Passo Fundo, era o João, que já desencarnou, que dirigia. Ele dizia que a faculdade mediúnica, depois desenvolvida, jamais cessa. Nós podemos usá-la como nós quisermos. A diferença é que, de acordo com o uso que fizermos, vai ser assessorada por espíritos superiores ou por espíritos inferiores. E aqui, quando trata da perda ou suspensão da mediunidade, fala dos espíritos superiores, que pode suspendê-la quando virem que nós não a estamos usando bem. Então eles se afastam. Então essa faculdade vai ser suspensa. Mas mais adiante Kardec pergunta se não serão substituídos esses espíritos por outros. E vamos ver se nós encontramos aqui esse questionamento, em que, agora há pouco eu havia lido, em que na verdade nós poderemos ter a substituição dos bons pelos maus, se nós não fizermos bom uso dela. Então é importante que nós façamos o melhor uso possível quando nós nos percebermos dotados dessa faculdade, se podemos assim dizer, porque ela é orgânica. E então, manifestando-se em nós, vamos nos preparar. Vamos adentrar um grupo de estudo, estudar o livro dos médiuns, cuidar da nossa moral, do uso que vamos fazer dessa faculdade, como disse no princípio, não cobrar por ela, fazer o melhor uso. E como é que ela se manifesta? Ah, médium é aquele que faz cura. Não é, o Diomar há pouco falou. Quando nós estamos aqui falando, nós estamos servindo de intermediário.
daquilo que aprendemos e intuitivamente das instruções que os Espíritos Superiores querem nos dar, se encontrarem um canal de abertura conosco através dessa vinculação vibracional. Então ele nos intui os tópicos a serem abordados. Durante uma palestra também nós sentimos essa presença, quando estamos devidamente equilibrados. Devidamente equilibrado, nós devemos dizer assim, é razoavelmente equilibrado. 100% nós nunca não nos encontramos ainda no estágio evolutivo que nos encontramos. Mas então o que fazer? Vamos desistir do processo? Não, vamos continuar lutando. Eu sempre gosto de lembrar a obra de Nélio Lúcio, Jesus no Lar, que nos alerta de não esmorecermos diante das dificuldades. Se nos achamos imperfeitos, vamos lutar por vencer a dificuldade. Nos tornarmos melhores, fazermos o trabalho da reforma íntima, mas não acharmos nisso a razão para desistirmos por nos sentirmos hipócritas. Se nós ainda estamos naquela condição de papagaios, transmitindo aos outros como devem proceder, nós ao mesmo tempo somos os primeiros a receber a informação. E aos poucos isso será introjetado em nós. E na questão da mediunidade do mesmo modo. Se eu quero ser um bom médium, eu devo estar o mais equilibrado possível para permitir essa comunicação, para receber a intuição e também ter uma bagagem de conhecimento. Porque não vamos acreditar, como dizem alguns, o Divaldo Franco tem Joana de Ângelo que vem a sobrar para ele o que ele tem que dizer. Esses irmãos não entendem que Divaldo Franco reserva todo o tempo livre ao estudo. Ele até dorme pouquíssimo, segundo algumas informações, entre 3 e 4 horas por dia. Enquanto ele não está com as outras pessoas dando atenção a elas ou proferindo as suas conferências, ele está no seu quarto, reservado ao estudo. Está estudando. Só o Livro dos Espíritos ele já o leu mais de 150 vezes, estudando profundamente. Por isso ele tem a resposta quase sempre na ponta da língua. E claro, nos momentos de dificuldade ele tem a assessoria dos Espíritos que estão ao seu lado, porque estão vendo o seu esforço. Jesus nos recomenda nos ajudarmos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e acharei. Batei e abrir-se o rosário. Não manda ficarmos parados, esperando que o socorro venha do céu. Muitas pessoas oram a Deus e esperam que Deus faça a parte que a eles compete. Nós precisamos fazer a nossa parte. Isso também no campo da mediunidade. Se eu sinto em mim aflorar, não tenho que ter medo. É porque está no momento de despertar. E se eu tenho isso, muito bom que eu tenha. Pior é não ter e não ter conhecimento. É melhor que eu seja um instrumento e que eu seja um instrumento para o bem. Então a mediunidade, como diz o título da exposição de hoje, é uma ferramenta de trabalho e deve ser usada como tal. Não deve ser usada como um meio para ganhar a vida ou para explorar a crendice das pessoas que muitas vezes se aproximam de alguns que dizem irmão tal, espírita, usando o termo espírita para alavancar os seus negócios. São exploradores da boa-fé alheia, das pessoas que querem alcançar a felicidade através de paga material. A felicidade não se consegue assim. A felicidade é um estado de espírito, paz de consciência. A minha consciência dita o que eu tenho que fazer. Se eu estiver em paz com ela, eu estarei dando os primeiros passos a caminho da felicidade plena, que é estar em paz consigo mesmo, estar em paz com as leis de Deus. E isso também está embutido dentro do campo da mediunidade. Eu queria só, Paulo, antes de pegar um pequeno gancho que Deus falou do Divaldo, né, e essa questão que tem que estudar. O Divaldo contou, né, quando iniciou a fazer palestras, e ele, no momento, ele achou que estava tudo bem, né, estudou muito e tal, e foi fazer uma palestra bem inicial, deu um total branco, né, daí, mas como, Júlio, tu não estudou? Eu uso o instrumento que tem. E qual é o instrumento que tu tem neste momento? E que isso sirva, então, para cada um de nós, que a nossa parte é nós precisamos. Nós temos que estudar, né? Temos que nos preparar para o momento, para uma palestra, e aí a espiritualidade, então, vem nos incluir, relembrar, quem sabe, né? Até pelas nossas imperfeições, que temos dificuldade de concentração, no nosso trabalho profissional, né? Nossos problemas pessoais, tudo. E ali então, mas se tu se preparou, estudou, certamente será intuído e será utilizado o instrumento que a espiritualidade tem. Isso é importante. Interessante, Vilmar, nessa questão, estar preparado. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas. Eu estou aqui fazendo uso de um computador.
é uma ferramenta muito boa, porque nós temos acesso instantâneo à internet e lá tem material para tudo que se deseja. E foi ontem, né, sábado, nós nos dirigimos em Cão dos Anjos para fazer uma exposição cujo título era Ser Espírita para quê? Uma interrogação, por que nós queremos ser espíritas? Eu já havia feito uma palestra recente na nossa casa e daí a vice-presidente da casa, assistindo a palestra, que nos convidou para fazermos lá. Eu levei o mesmo material, mas no caminho eu pensava, eu tenho que estar preparado para uma eventualidade, caso não haja luz. E casualmente estavam consertando a rede de transmissão de energia elétrica e não havia luz. Nós fizemos uma exposição sem energia elétrica sequer para iluminar o ambiente, apenas com a luz externa que vinha pelas janelas. E agora há pouco, assistindo a exposição, que nós gravamos, já disponibilizamos no YouTube, percebemos a abordagem feita. Eu vou comparar com a anterior que eu fiz, e eu tenho a impressão de que esta tenha até saído com termos mais adequados ao título, ao objetivo que nós dispunhamos. E também a necessidade do ambiente, porque ela saiu bem diferente da outra, embora abordando os mesmos assuntos. Ou seja, por que nós desejamos ser espíritas? Qual é o objetivo de nós nos tornarmos espíritas? E lá nós abordamos, como da palestra anterior, embora sem a projeção do PowerPoint, a questão do homem de bem. O que é ser um homem de bem? É cumprir com a lei de amor, justiça e caridade que está em O Livro dos Espíritos, que lá trata das leis morais, no capítulo 11. Nós falamos sobre isso. E também, o que é ser um bom espírita? Como se reconhece um bom espírita? Um bom espírita é aquele que procura vencer as suas más inclinações. É aquele que se esforça de andar de acordo com o que dita a sua consciência, mais ou menos assim, está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós fizemos essa abordagem, isso também serve para a questão da mediunidade. O que é ser um bom médium? Nós já ouvimos desde o começo que a mediunidade é orgânica, que ela independe da nossa moralidade. Se dependesse da moralidade, o único médium possível na Terra seria Jesus, porque ele disse que o menor do reino dos céus era maior que João Batista. Que reino dos céus é esse? Então existe um paraíso. O paraíso é uma condição espiritual, é um estado de espírito. O reino dos céus está dentro de nós. Nós abordamos essa questão também durante essa exposição. E percebemos que durante a exposição, o capital de conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo, que não é muito, começou lá em 80, agora estamos já em 1917, findando o ano, foi o suficiente para que, com a intuição, nesse processo mediúnico que nós possuímos, de utilizar o conhecimento e a verbalização, nós pudéssemos dar conta do recado, mas através do estudo. A memória é uma coisa que diz respeito à nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro, e ela está principalmente no espírito, nós seres espirituais que utilizamos essa ferramenta. E a mediunidade também, através dessa vinculação, precariamente, porque nós somos seres ainda bastante comprometidos, mas o suficiente para que demos conta do recado. E devemos cobrar disso? Não. O espírita jamais deve cobrar. Em algumas ocasiões, quando a distância é muito grande, é muito interessante que se, pelo menos, banque o combustível de querer fazer a exposição e até a estada no local. Mas não cobrar pelo seu trabalho, não fazer disso um meio de vida. O espírita que cobrar pela sua palestra, pela sua verbalização, está fazendo um grande equívoco, um mal a si próprio e até ao movimento espírita. E o que é o movimento espírita? É o que nós fazemos dentro do espiritismo. O espiritismo está nas obras básicas. Lá está tudo o que nós precisamos. Mas o movimento espírita somos nós, os adeptos que realizamos. Então, jamais cobrar por isso. Jamais cobrar, o irmão quer fazer uma palestra da minha cidade, é longe. Vou cobrar por isso? Não, vou aproveitar então um período de férias, algum momento. O máximo que eu posso aceitar é que me pague a passagem e a estada no local, mas não em dinheiro, não em moeda. Porque então nós estaríamos contrariando essa orientação de Jesus, que é dar de graça o que de graça receber. Mas eu estudei. Estudou porque quis, ninguém te obrigou. Você está fazendo um trabalho para o seu próprio progresso intelectual e moral. É a tua evolução, é a tua reforma íntima que começa assim através do estudo. Você não foi obrigado, você não pode fazer disso uma profissão. Não estamos aqui condenando quem o faça, porque cada um faz a sua avaliação se está ou não de acordo com a orientação de Jesus.
estamos com o programa falando de espiritismo e o assunto hoje é mediunidade, ferramenta de trabalho. Estamos aqui falando a respeito desse dom, mediunidade, mas também, se nós falamos de mediunidade, tem que falar do médium, né? Como é que o médium vai saber se realmente tem essa mediunidade, se é que é médium, né? E há algumas sintomas, alguma forma dele se descobrir se é realmente esse dom mediúnico que a pessoa tem, ou apenas são momentos em que ele perceba algo, mas que não tem nada de continuidade após. Para ele sair dessas dúvidas, se é ou não é, quais seriam as recomendações para alcançar essa resposta, Gilmar? Bom, inicialmente deveremos analisar clinicamente, né? Porque podemos ter dificuldades pessoais, psíquicas, né? Nós temos que eliminar as possibilidades. Não é qualquer manifestação, que sabe, alguns, entre aspas, chamar de alguns desequilíbrios, que podemos dizer que poderá ser uma mediunidade. Mas tem pessoas que pressentem, né? Muitas vezes parece que tem alguém do meu lado, né? É um tipo, né, de pressentimento de sensibilidade, outros têm os arrepios, outros têm visões, né, que é evidência, né, enxergam, né, as casas que é mal assombradas, são espíritos que ainda estão agarrados ali ao aquele patrimônio físico, muitas vezes, né, e que realmente estão ali. Né, nós temos espíritos que ficam muitas vezes séculos ainda entre nós, né, que estão muito apegados materialmente. Então, tem vários sintomas, né, se é assim que dá para dizer, né, vários artifícios que dá para perceber que vai muito além da minha mente, né, além daquilo que a gente tem as intuições, temos a mediunidade intuitiva, inclusive, né, que ela é um pouco mais sutil, né, que ela é aquela que faz com que, quem sabe, o médium tenha uma grande responsabilidade, né, porque é só uma intuição, mas são alguns sintomas. Tem pessoas que sonham, né, tem sonambulismo, sonham e contam no outro dia assim com a maior nitidez, né, isso é um tipo de mediunidade. Tem aqueles que têm a premonição, acontece uma coisa, ele já sabia, é evidente que são mais raros, mas temos vários relatos de pessoas que, mas eu já tinha visto tudo isso, né? E acontece, né? É um tipo de mediunidade. Então, na verdade, Paulo, ouvintes, vamos buscar uma casa espírita, né? Porque são casos particulares, né? São possibilidades que deveremos ser analisadas com tranquilidade, né? Sabendo que é tudo natural, né? Que somos seres naturais, que a mediunidade, se nós realmente tivermos, nós podemos exercitá-las ou então buscar, né, nos espíritos sérios. E aqui nós estávamos olhando a questão do livro dos médiuns, né? Nós temos, só aproveitando, eu sei que já está quase chegando ao final do nosso programa, que diz assim, espíritos e médiuns sérios. Temos que aproveitar esse momento para os espíritos sérios que se ligam àqueles que querem instruir-se e o secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de se divertirem, aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20. Então, até recomendando, Paulo, que estude, né, pegue o Livro dos Médiuns, né, que busque na literatura, e eu gostaria eu não sei se nós vamos ainda falar, mas de buscar as orientações nas literaturas doutrinariamente corretas também. Nós temos muitos livros que podem ser até psicografados, mas não são espíritas, né, doutrinariamente equivocados, né, que levam a mistificação, a quase que ilusões, né, a misticismos, e que não é o caso do espiritismo. O espiritismo vem esclarecer, ele tem as respostas, né, o sim, sim, não, não, como diz Jesus. Então aproveitemos e busquemos a bibliografia. O colega Vilks falou aqui que a internet nos proporciona, né,
maravilhas e buscarmos também a fonte correta, né? Isso é importante na internet, porque a internet tem de tudo também. Então sejamos esses instrumentos para o bem, busquemos as fontes, né, lá das federações, né, das casas espíritas que nós conhecemos, que já possuem também sites, né, que são sérias, e comparemos, né, Kardec sempre disse que nós deveremos questionar, então vamos comparar através da nossa razão, se aquilo tem realmente sentido, se aquilo é correto. Não vamos dizer porque alguém falou para nós seguirmos cegamente. Nossa fé é raciocinada. Em cima disso, em cima dessa fé raciocinada, é a nossa razão, a nossa compreensão também, faz com que, quem sabe, o Espiritismo então tenha uma estrutura muito importante, né, que nos leva, né, a caminharmos um pouco mais seguros, né, vislumbrarmos e diferenciarmos melhor o que nós podemos seguir, o que nós podemos fazer, e evidentemente que sempre que nós tivermos uma liberdade de escolha, a nossa responsabilidade também ela é paralelamente crescente. Então busquemos, Paulo, sei que a gente ampliou a tua resposta, né? Mas são vários meios que tu vai perceber que podemos ser médiuns ou não. Mas o mais importante do que ser médium é nós nos educarmos como espíritos, né? Nós nos melhorarmos como pessoas, né? Esse mundo tão conturbado, com tantas dificuldades, necessita urgentemente de ações, de atitudes diferenciadas, né? E o Espiritismo ele vem trazer para nós essa estrutura, quem sabe, espiritual, né? Então é importante que busquemos a mediunidade, se formos médios, aqueles mais ostensivos, então, e médios que todos nós somos, um pouco mais, com atividades diferentes, e aqueles que têm uma prerrogativa, quem sabe uma missão, uma prova maior de escrever, de falar, né, como o Divaldo faz as suas palestras, né, sem um tema determinado, então ele tem mas que está extremamente preparado, não só espiritualmente, moralmente, mas também intelectualmente, pois ele estuda muito. Alguns Eu gostaria, antes de passar uma questão para ti, dentro desse processo todo que o Tomás está falando, eu gostaria de saber assim, como fica essa questão da mediunidade em relação à moral do ser humano, né? O médium, a sua moral e o desenvolvimento do trabalho dessa mediunidade. Bom, a moral da mediunidade ela é determinante. Ela é determinante nas suas consequências, inclusive nas suas consequências. Nós sabemos que nós podemos ser médiuns de espíritos inferiores da execução para o mal. Nós que escolhemos. E por isso que o nosso esforço constante, né, a nossa vigilância dos pensamentos, das atitudes, elas vão ser determinantes para a influenciação espiritual. Né? Por exemplo, desculpa, mas para participar de uma mediúnica, não é que são espíritos superiores, não, são aquele espírito, aquele médium que está se esforçando para eliminar, diminuir as suas viciações, né? Tanto físicas como morais, um esforço constante de fazer o bem, e em cima disso tu vai ser influenciado, e a espiritualidade superior, os espíritos do bem, então, vão investir em você. Caso contrário, aí nós podemos começar a cobrar, começamos a desenvolver o nosso orgulho, a nossa vaidade, que tem muito disso. Tem médios em que enriqueceram em cima disso, né? Que inclusive iniciaram seus trabalhos, suas atividades no Espiritismo. Temos inclusive romances clássicos aí, e que depois se desviaram e hoje eles se declaram não espíritas e enriqueceram em cima disso. São compromissos individuais que deverão então colher os frutos um dia, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas a questão moral ela é determinante para que tenhamos então sim um trabalho como ferramenta de trabalho no bem. Nós temos aí, tem uma manifestação lá do meu pai que desencarnou. Vamos olhar profundamente se tem alguns detalhes que nos levam, né, à nossa intimidade, que só eu e meu pai sabia.
só um exemplo muito clássico, né? Mãe, né? E isso então, os charlatões, né? As ilusões, elas ainda estão aí na nossa sociedade. Evidentemente diminuiu bastante isso, porque hoje a facilidade do conhecimento, do esclarecimento ela é grande, as casas espíritas estão aí abertas, então, para trazer esse esclarecimento e essa orientação. Então, que cada um busque, sim, né, ser pessoa melhor. Esse é o primeiro passo, né? E aí nós vamos ter as influências do bem. Os espíritos de luz investirão em nós através do nosso esforço. A respeito da primeira pergunta do Paulo anterior, respondendo à primeira pergunta do Paulo, nas anteriores, os sinais decisivos de uma mediunidade extensiva são vidência ou audição espiritual comprovada, transe psicográfico, escrevendo, ou psicofônico, falando. A respeito disso, nós podemos observar nas últimas palestras do Divaldo, ao encerramento, ele tem feito uma prece em que acontece esse transe psicofônico, em que o espírito Bezerra de Menezes se manifesta. Os efeitos físicos, mobilidade de objetos sem que ninguém os toque, alteração da luminosidade, etc. O Dilmar falou a respeito da psicografia, os livros psicografados. É muito importante cuidar do conteúdo. A respeito de uma mensagem que eu ouvi, nem respondi, por falta de tempo, e que está vinculando no WhatsApp, de uma pessoa que se diz médium, e que dá um alerta de desastres incríveis que acontecerão na passagem desse ano para o ano seguinte. Tem razão, ele alega do mundo de transição e cria pânico nas pessoas. É muito importante observar que o Espiritismo tem a função de consolar, não de criar pânico. Se a pessoa vai desencarnar ou não em razão de um desastre qualquer, isso é de menor importância, é apenas a morte do corpo físico, o espírito continua. E se ele estiver de bem com a sua consciência, isso não vai repercutir de modo algum negativamente nele. Será apenas uma transição. Então não criemos alarde. E ainda a respeito das questões da psicografia, voltando a ela, qual é o objetivo da obra que eu escrevo? Para quem vai os recursos? Os bons médiuns de destaque no movimento espírita dedicam todos os recursos advindos das suas obras às instituições de caridade. Isso é o primeiro sinal, que eles não estão cobrando pela sua tarefa. Agora, se eu pego os recursos para meu uso próprio, já é um sinal de suspeita. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para finalizar, diz que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Eu posso estar em relação com os espíritos superiores, medianos ou até inferiores, fazendo uso da minha mediunidade. E prossegue, é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil ou dócil aos espíritos em geral. E aí prossegue, o bom médium, pois não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Quer dizer, então, que não se comunica com os espíritos inferiores? Pode sim, uma sessão mediúnica, para socorro, sim. Mas assistência, o que é? Ser assistido por. Então, ele recebe assistência só dos espíritos superiores. E encerra. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Ou seja, é nesse sentido, receber assistência só de espíritos superiores que é importante nós mantermos o melhor nível de moralidade possível. Nós estamos chegando no final do programa falando de Espiritismo, com o apoio da Pousada das Missões, na rua São Nicolau, 601, em São Miguel das Missões, com o telefone 55-3381-1202. Nós, ao falarmos aqui sobre a mediunidade e como ferramenta de trabalho, nós temos aqui uma palavra que diz do livro Rumo Doutrinário, do Indalício Mendes, no capítulo que fala sobre mediunidade e trabalho, e para informar que Indalício Mendes ele foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. E ele diz o seguinte nesse livro: médium que não trabalha é como o lavrador negligente
que não se interessa pela cultura da terra, que lhe foi entregue, responde mais cedo ou mais tarde pelo abandono da tarefa. E o Evangelho faz nós encerrarmos esse programa nos dizendo: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Portanto, aqueles que têm esse dom, que assumam com a responsabilidade e com o apoio do nosso Mestre e amado Jesus. Gilmar, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Obrigado, Wilson, de estar aqui conosco. A Irene, que está fazendo toda a cobertura na gravação do programa Falando de Espiritismo. E nós desejamos a todos os nossos queridos ouvintes muita paz, que tenham uma ótima semana de trabalho, de realizações, de sucesso e de elevação espiritual através das suas próprias preces, sentimentos e pensamentos. Uma boa tarde e até no próximo domingo, às 13 horas, aqui na Rádio Com 98.5.